Fala nação, seja muito bem-vindo, galera, aqui mais uma vez aqui no nosso canal Mundo Fly Eight, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Nesta terça-feira, dia 23 de julho de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo, o mercado da bola pegando fogo aqui. Vamos para mais um pacotão, galera. Temos aí os trechos da entrevista do Landim aos nossos colegas do Charla Podcast, falando sobre o Gabriel, a proposta que foi apresentada e também foi recusada por ele, né? No último fim de semana ele sai de campo e fala que muita coisa não foi cumprida, e aí vai lá o diretivo do Flamengo também e retruca, fala do que trouxe. Tá bem desgastada já essa relação, né, Fer? Então, o Rafa Marques já tá com a gente? Então vamos com ele lá primeiro. Rafael Marques, então, trazendo até mais informações, que aí depois bata um papo aqui também com o Fernando Campos. Seja bem-vindo, seu Rafael Marques. Um beijo pra você, amigo. Boa tarde. Boa tarde, beijo pra você, Glaucia, um abração aí para o Renato e para o Donan. Depois o Donan me ensina como criticar tecnicamente um jogador de futebol com tanta elegância como ele fez agora em relação ao Martin Bright White. Mas dito isso, o assunto é Gabigol, um jogador que tem muito mais recursos técnicos do que o Bright White e que é assunto no Flamengo constantemente, né? Ontem teve essa entrevista assim do presidente Rodolfo Landim ao Charla Podcast e óbvio que o assunto Gabigol é aquele que mais mobiliza o sentimento do torcedor do Flamengo. A gente está falando de um jogador que tem 5 anos e meio de clube, que tem 12 conquistas com a camisa do Flamengo, 7 vezes artilheiro de campeonatos, herói de 2 das 3 Libertadores que o Flamengo tem, mas que há algum tempo já a performance no campo é bastante contestada. E de alguns tempos para cá, algumas ações fora de campo também são muito contestadas. Apenas para poder fazer essa contextualização de tempo e espaço, o processo de conversas entre Gabigol e Flamengo para a renovação do contrato dele com o clube começou em julho do ano passado, quando o Flamengo vivia uma fase técnica muito ruim. Era o início do trabalho do Sampaoli, o Flamengo tinha demitido o Vitor Pereira. O Flamengo estava vivendo uma temporada com poucas perspectivas, porque o desempenho técnico do time não era bom. Já havia perdido alguns campeonatos com o Vitor Pereira. Havia outros contratos com encerramento no final de 2023, casos de Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro. E o Gabigol não estava na linha de prioridade. Mesmo assim, um ano e meio antes do término do contrato dele com o Flamengo, o staff do jogador começou a tentar antecipar conversas para esta renovação. Àquela altura, Gabigol já estava sentindo o dissabor do banco de reservas, o que para ele era inédito se nós tivéssemos como comparação, como base, os 4 anos anteriores dele com a camisa rubro-negra. Dito isso, outras coisas foram acontecendo. O Tite chegou, Gabigol foi banco a maior parte do tempo desde que o novo técnico assumiu a equipe ainda em setembro do ano passado e, querendo ou não, o Flamengo já ganhou o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara e tem uma perspectiva de rendimento melhor na temporada 2024. Como a lei permite que o Gabigol assine um pré-contrato com qualquer outro clube que ele quiser assinar, porque já está naquela fase de 6 meses do término do atual compromisso com o Flamengo, fica sempre essa expectativa sobre a possibilidade ou não do ídolo permanecer no clube. E o Rodolfo Landim foi muito assertivo ao falar sobre o Gabigol. O Gabriel é um jogador que tem já o seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que ele fez e pelo que ele se desempenhou e tudo isso e tal. O problema é que ele hoje, eu acho que ele deixou claro que ele está buscando um contrato de longo prazo, ele quer um contrato longo e eu acho que fruto vamos ser bem franco aqui, do que aconteceu ao longo de 2023 em 2024, assim, independente do passado dele, que a gente não vai apagar e de tudo isso e tal, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria para você, o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, eu estou disposto a pegar esse contrato que você está me propondo e te dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário
muito maior do que o salário que ele recebe hoje. Não é só reconhecimento, é assim, dizer o seguinte, olha, eu espero que você aceite, claro, porque se eu estou propondo, eu espero que ele aceite, e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Para ser sincero, depois de tanto tempo conversando, a gente já chegou a uma proposta para ele que é o nosso teto. Ele já deu umas 10 declarações. Que já estava tudo certo. Que já estava tudo certo e tal, assim. Mas assim, para mim, as coisas estão certas quando você coloca no papel e quando você assina. Bom, está muito claro qual é o posicionamento do clube e no caso do presidente Rodolfo Landim, que é um discurso alinhado com o vice de futebol Marcos Braz. Ainda sobre atacante do elenco do Flamengo, só para devolver para o estúdio, Pedro também foi tema nessa entrevista que o Rodolfo Landim concedeu ao Charla Podcast. E aí perguntaram para o presidente do Flamengo se o Pedro poderia ser negociado. E ele até usou uma frase um tanto quanto forte, né, pesada. Disse Rodolfo Landim, só se for por cima do meu cadáver. Ou então pagando a multa. A multa do Pedro é de 100 milhões de euros, meus amigos. Boa, Rafa. É isso, né, Feira? A gente estava dizendo antes até de acionar o Rafa e seguir ouvindo aí mais um trecho do Landim, como está desgastada essa relação, né? E ele fala também, ok, o Gabigol quer uma outra quantia, não a que a gente oferece, precisa desempenhar, precisa render por isso, né? Ainda tem outras coisas nesse balaio todo, tem essa situação dele, esse impasse ainda desse julgamento do antidoping e o que ele tem de mercado no próprio Brasil, né? Sim. Se falou muito do Palmeiras até antes da abertura dessa janela, talvez seja o principal time hoje que tenha como custear um Gabigol. Acho que foi uma declaração bem transparente do Landim de toda a situação. É um fogo cruzado nesse momento, né? O Gabigol também falou, né, após o último jogo do Flamengo. Não dá para se fazer futebol só na emoção. Então, assim, o Gabigol ele já vem numa queda de nível desde 2023. Acho até que nas últimas 2 partidas ele reagiu. Ele entrou bem contra o Fortaleza, entrou bem no último jogo também contra o Criciúma, um pouco melhor fisicamente, né, mais participativo, mas tudo que a gente enxerga dessa novela interminável é um tom de fim de ciclo. Até pela postura, né, do próprio presidente do Flamengo, do Gabigol, que não se sente valorizado, só que ele não vinha rendendo em alto nível para convencer um clube a entregar um contrato para ele um pouco mais longo com um salário alto. Não era o momento de valorização do Gabigol, pelo contrário, ele estava em baixa. Ele ainda está em baixa dentro do padrão que a gente sabe e conhece. Obviamente, a gente está falando de um atleta que está eternizado na história do clube. Ele precisa ser valorizado nesse sentido, né? Não dá para você esquecer tudo que o Gabigol, como grande símbolo dessa era vitoriosa, né, de 2019 para cá, foi protagonista, empilhando taça, sendo artilheiro. Isso aí nunca vai ser esquecido. Mas eu acho também que a direção do Flamengo ela está correta em pensar o futebol de uma maneira mais racional, em pensar também em um estilo de meritocracia. É um jogador que vai precisar, talvez, eu acho difícil acontecer, sendo muito sincero com o fã de esporte, de uma reta final com um nível muito alto para conseguir reverter essa situação e para conseguir um contrato que o deixe um pouco mais satisfeito. E a diretoria tem essa consciência, né, da idolatria, da história, de tudo mais, mas também precisa pensar no clube, no agora também. Agora, Rafa, o Landim também falou sobre Paquetá, sobre Claudinho, como andam também essas tratativas. Que o Flamengo vai contratar um jogador pelo meio campo me parece uma coisa muito lógica, viu, Glaucia e amigos? E está disposto a investir o suficiente para ter mais uma alternativa para esse setor. Muito em função das questões associadas ao Lohan, jogador que não está conseguindo atuar com o nível de performance que se imaginava que ele iria atuar pelo início dele nos profissionais, já no ano passado e em especial em 2024, e também por ser uma percepção de planejamento muito antes da chegada do técnico Tite. O torcedor do Flamengo vai se lembrar que houve uma época que
o Oscar era um nome muito falado, e o Claudinho, que é o nome que o Flamengo está mais uma vez tentando, aparece nesse radar rubro-negro pela terceira janela de transferências consecutiva. Ou seja, é realmente um foco brasileiro, a Copa do Brasil e também a Conmebol Libertadores. E, além dele, a situação envolvendo o Paquetá. É claro que o Flamengo espera ainda o desfecho da situação envolvendo a sua possibilidade de seguir jogando. Tem um julgamento para acontecer, não se sabe qual vai ser a extensão da pena, se o Paquetá, em caso de condenação, ficará proibido de jogar só na Inglaterra, só na Europa, ou se a pena será mundial. Então o Flamengo vai trabalhar com muita cautela, fora o fato do West Ham ter pedido um valor muito elevado, algo em torno de 85 milhões de euros, para poder negociar o jogador. Rodolfo Landim falou sobre esses dois casos nesta mesma entrevista. Acho que ele é um jogador que eu espero que isso tudo se resolva de forma positiva para a vida dele. E se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco e a gente reconhece isso e, de certa forma, se pudesse contar com ele jogando conosco, cara, camisa 10 da seleção brasileira, pô. Mas qual é a situação Apenas isso. E a gente precisa conversar com o clube dele. A gente não esconde, há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Um jogadoraço, né? Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Mas, assim, o jogador, assim, também tem um lado dele de disputar campeonatos europeus ou de disputar grandes campeonatos internacionais, vamos dizer. Lá ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. A gente está meio que usando também um pouco, vamos dizer assim, dessa potencial vontade dele querer voltar para cá, sempre tendo contato com ele e tudo. A gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. E aí é um valor de aproximadamente 18 milhões de euros, essa última proposta que o Flamengo apresentou para o Zenit na tentativa de contratar o Claudinho, que para muitas pessoas próximas vem dizendo já há algum tempo que quer sim jogar pelo Flamengo. Um plano C, que aparece no radar, que aparece sendo monitorado pelo Flamengo, é o André Franco, jogador do Porto, que tem características diferentes, né? É um pouco mais recuado, joga mais como um segundo homem, mas também tem liberdade para chegar ao ataque. Mas eu não sei se você gostou muito dessa informação não, viu, Glaucia? Origem, pelo menos, ele tem, né, Rafael Marques? Vindo do maior de Portugal. Só é isso que eu gostaria de pontuar aqui pro senhor. Mas vai desfalcar lá. Agora, o Rafa falou, olha, a impressão que eu tenho é que, de fato, o Flamengo vai trazer alguém de meio campo. Mas, Fer, as situações de Claudinho e de Paquetá, cada uma dentro da sua realidade, são complicadas. Me parece que não são os dois, que vá buscar em outros centros, em outros clubes, enfim, porque esses dois parece bem complicado. O Paquetá tem todo o contexto que ele está envolvido, de uma possível punição, que pode afetar até a carreira dele, a gente torce para que isso não aconteça, né? E é um jogador que até pouco tempo ia para o Manchester City do Pep Guardiola. E a última notícia que a gente teve, né, Glaucia e amigos, fã de esporte, é de que ele poderia jogar grande parte dessa temporada ainda com a camisa do West Ham. Então, assim, o West Ham não vai se desfazer do seu camisa 10, o jogador mais criativo, mais talentoso do seu elenco. Então, é uma negociação muito complicada. Acho que o Flamengo está certo em ficar de olho, aproveitando uma oportunidade. E a do Claudinho historicamente, a gente sabe que é sempre difícil negociar com o Zenit, ainda mais com um jogador titular, importante, né, que tem uma idolatria lá da torcida, né, um destaque, um protagonista da equipe russa. O que me incomoda é o seguinte, nesse assunto Flamengo no mercado. O Flamengo tem um projeto atrativo e ele tem a capacidade financeira para contratar jogadores de peso, de grife. A gente sabe disso. Ele trabalhou, né, na sua gestão profissional para atingir esse nível. Só que eu acho que também esse projeto, ele tem que trabalhar para ter um scout melhor, para ser um time um pouco mais criativo no mercado, para achar jogador. Para você montar um elenco forte e poderoso, não basta você só ir na grife, num jogador mais de peso, né, que vai causar um impacto. Então eu sinto falta de um Flamengo mais criativo no mercado, né, atacando mais o próprio mercado sul-americano, buscando jogadores, né, que possam se encaixar dentro do modelo de jogo do Tite. Porque senão fica sempre no mesmo nome, toda janela é o Claudinho, e acaba não trazendo esse atleta, né?
Então acho que o Flamengo precisa trabalhar, fortalecer mais o seu scout, né? Mapear um pouco mais o mercado para também achar jogadores e moldar grifes dentro do próprio Flamengo. Em outras palavras, até o Landim fala isso na entrevista, né? Do tipo, toda janela a gente está tentando, Claudinho. Ô, Rafa, pra gente arrematar esse noticiário do Flamengo, também temos jogo no meio de... E o que eu quero que vocês me expliquem, né? Vocês são muito competentes, vocês três, né? Vocês dão aula todos os dias aqui de jornalismo. Então, para ficar tudo bem, por favor, vocês expliquem aí como é que é esse mecanismo. O Gabigol está pedindo muito para ficar. E o Claudinho vai custar quanto para vir? Os dois têm 27 anos. Ah, o Gabigol não é titular hoje no Flamengo. O Claudinho já vem como titular? Que vocês me expliquem, por favor. Me expliquem como é que é esse pensamento do presidente do Flamengo. Ele diz que o Gabigol tem que jogar mais para receber aquilo que ele está pedindo. Mas ele já é jogador do Flamengo. Não vai ter que comprar o Gabigol de novo. Sim. É só o contrato do Gabigol. E o que ele já fez no Flamengo não vale para essa renovação? Mas o Claudinho vale pagar 15 milhões, é o que o Flamengo está oferecendo. Mas o Zenit não quer só isso. É 18. Mas o Flamengo já está disposto. O Flamengo está disposto a pagar. Já fez essa proposta e mantém essa proposta. E já acertou com o jogador, o que o jogador receberia. Não vai vir ganhando pouco, porque o contrato dele é muito lá. Então, que vocês me expliquem, como é que é isso? Calma. Qual é o pensamento? Por que um vale e o outro não vale? O próprio Landim vai explicar isso. A nossa sorte é que nós temos um especialista nisso. Em finanças? A nossa sorte é que a gente tem um cara que consegue entender tudo isso. Você entendeu, né, Mauro? Eu vou pagar 18, mas o que... Entendeu? O Zinho está dizendo aí, não tem relação, não é com o número, né? É porque que um jogador vale e o outro não vale, né? Não são os números. Aí é uma questão de avaliar mesmo. De repente, o presidente acha que já deu para o Gabigol e quer um Claudinho que chega, na minha opinião, como reserva. Eu não vejo Claudinho... O único titular que chega aí é o Paquetá, né, Dani? Então, com assim, certeza. Então o Claudinho não vai pôr... Acho assim, né? Olhando assim, até porque se ele tivesse tido uma grande experiência com o Tite na seleção... Tite já tivesse utilizado ele várias vezes, soubesse, ele encaixa aqui, encaixa ali e tal, o Tite já estaria pensando, ele chega, sai o Gerson, ou ele chega, sai o Arrascaeta, ou sai o Cebolinha, ou sai o que quer. Não, eu não vejo isso, não vejo ninguém saindo. Então, estamos falando do jogador que, se chegar amanhã cedo, vai ficar ao lado do Gabigol, na minha opinião, no banco de reservas. Até tentar, como o Gabigol também quer, e toda hora ele fala que quer mais oportunidades. Na última entrevista em Brasília falou isso de novo, né? Sim. Tenho que jogar para mostrar serviço, para estar jogando pouco. E o Claudinho também. Não sei por que esse interesse tanto pelo Claudinho. Tem que ser um custo-benefício muito bom. O Claudinho, pelo visto, na verdade, não é um desejo muito antigo dessa diretoria do Flamengo. Esse acerto que o Flamengo alega que tem com o jogador não é desta temporada, já é de temporadas anteriores. E parece que, como nas anteriores, o Zenit vai de novo barrar esse negócio. Gostou do assunto? Hashtag ESPNFCBR. Vai mandando sua opinião aí sobre a pergunta do Zinho, que ele já deu uma agitada aí para a hashtag. Quem vale mais ou merece mais? Explica, Claudinho ou o Gabigol? A gente vai ouvir já o Landim respondendo sobre isso, porque ele foi lá no podcast, no Charla Podcast dos nossos amigos, e vai ter um destaquezinho aqui desse assunto. E eu também quero saber a sua opinião sobre... O Bruno Henrique, no seu melhor, pode ser melhor do que o Cebolinha, mas nesse momento o Cebolinha é o melhor. O Vinha eu não vou falar porque o Ayrton Lucas é uma opção, mas para muitos, né, o Eric Pulgar é um ponto de equilíbrio. Eu acho ele no mesmo nível dos outros volantes. Não vejo ele muito à frente do Alan e até do Ortiz quando entra ali. Então, acho que no Flamengo, muitas vezes a gente pode ver a opção do Tite, ele tirar esses jogadores que agora não estão à disposição. E também então, é uma coisa pontual. Por isso acho que o Botafogo, pelo tempo, sofre mais. Principalmente por causa do Júnior Santos, né? O Eduardo também, mas o Júnior Santos, a moral que estava, a confiança que estava, né? Virou o maior artilheiro do Botafogo na Libertadores.
Então, assim, é uma pena, né? Um desfalque muito sério, o Júnior Santos. A gente está vendo ali o escudo, né? O Flamengo vai jogar com o Vitória fora de casa, o Palmeiras joga contra o Fluminense no Maracanã e o Botafogo também joga fora de casa, joga contra o São Paulo. Aí pensando nos desfalques, aí mais pontualmente, mas pensando nesses desfalques e na tabela, o Flamengo ainda não pode reassumir a liderança do campeonato nessa rodada. Tem 34 pontos, o Botafogo tem 39, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que vai ficar naquela conta do Mauro lá pra frente. Exato. Quando a gente não sabe. É a hora do Flamengo pensar em dar uma resposta convincente depois de 3 resultados como mandante, o último uma vitória, mas um jogo difícil e outros 2 resultados adversos? Chega a hora do que o Flamengo tem que subir aquele degrauzinho técnico, né? Técnico e tático, né? Porque tem um ótimo treinador, tem um excelente elenco, o melhor elenco da América do Sul, mas tem hora que o Flamengo não joga como o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul. Tem hora que o Flamengo se enrola todo e não consegue jogar. Tem hora que você não vê aquele brilho. O time brilhando, como a gente espera ver o Flamengo brilhar. Tem hora que a gente não consegue enxergar. Vai jogar contra o Vitória. Vitória ameaçado. Jogando não no é jogo facinho, não, jogando, né? No Barradão. Você sabe que jogar no Barradão tem aquele bafo quente que vem da torcida ali, que os caras não estão para brincadeira lá, não. A torcida do Vitória faz barulho. A torcida do Vitória é uma torcida que empurra o time e com muita força. Então, esse é um jogo que o Zinho diria que é um jogo perigoso. O Zinho diria isso. Esse é um jogo perigoso. Tô certo ou tô errado? Zinho, esse é um jogo perigoso pro Flamengo. Não, de todos os times que estão na frente, o jogo que a gente coloca, eu pelo menos coloco um favoritaço, é o Flamengo. Então, é aquele jogo assim, um empate é mau resultado para o Flamengo. O Vitória está na parte de baixo, o Flamengo tem que recuperar pontos fora de casa, porque deixou ponto em casa para o Fortaleza, perdeu para o Fortaleza e empatou com o Cuiabá em casa. Então o Flamengo tem a obrigação de ganhar fora de casa do Vitória, que é um time que está brigando para não cair. O Botafogo, para mim, é o compromisso mais difícil. Vai pegar o São Paulo, que é postulante a título nesse momento para mim. E o Palmeiras tem um compromisso difícil que é contra o Fluminense, que tem um elenco maravilhoso, mas não briga mais por título. Está no sufoco. O jogo mais difícil é o do Botafogo fora de casa. O que a responsabilidade é a maior, se o Botafogo perder para o São Paulo, cara, perdeu para o São Paulo, que é um time muito bom e está brigando pela parte de cima. O Palmeiras, poxa, o Fluminense está lá embaixo, mas é um Fluminense, campeão de Libertadores, que está naquele modelo se recuperar. O Flamengo, pontos irrecuperáveis. Perder o jogo para o Vitória. É um jogo perigoso mesmo. É um jogo muito responsabilidade perigoso. É do Flamengo. Não por acaso são os 3 times também que mais pontos já fizeram fora de casa, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo? Exatamente. Na verdade, na ordem, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Jogando fora de casa. Então... Acho que a diferença do Palmeiras para o Flamengo é 1 gol. Eles têm o mesmo número de pontos fora de casa. Não, o Palmeiras fez 14 pontos. Tá aí na tela, pra gente. O Botafogo é o melhor visitante, com 63% de aproveitamento. O time com mais vitórias são 12 e maior eficiência ofensiva, 7 chutes e meio para conseguir um gol. Em segundo lugar, com mais jogos sem sofrer gols, tem o Palmeiras com 9 e o time com mais grandes chances, 71. O Palmeiras está precisando dar uma calibrada na pontaria. Eu não queria falar nada para ninguém, não. Mas 71 grandes chances de fazer um gol e 27 gols marcados é uma média que poderia ser mais alta, né? Ataca demais. Então, existem 2 lados, né? Também tem aquela coisa assim, todo mundo marca, mas não tem um goleador. Então, é uma avaliação. O Abel já falou sobre isso recentemente. E em terceiro, tem o melhor ataque, que é o do Flamengo, com 30 gols. E é a equipe que também chuta no alvo 102 vezes, mas também está pecando muito nisso. Tem 3 gols a mais do que o Palmeiras, só que tem ainda, 30 chutes a mais do que o Palmeiras. Ou seja, 2 equipes que estão precisando calibrar a pontaria, mesmo tendo o Pedro lá na frente, que tem um número alto de gols marcados, né? O artilheiro do campeonato, são Pedro. Os 3 times que têm os melhores ataques da competição. E o Mauro estava falando de melhores visitantes. Vou resumir esse quadro aí, que tinha muita informação interessante, mas o que interessa é o seguinte, o Botafogo fez 17 pontos fora de casa, o Palmeiras fez 14 e o Flamengo 15, entendeu?
Então são os 3 que mais conseguiram pontuar, não à toa, né? Porque para estar lá na frente da tabela, não basta só ir bem em casa, né? Tem que buscar pontos fora. Mas eu tô com essa análise do Zinho aí, não tenha dúvida. A dificuldade do Palmeiras com o Fluminense é grande. O Fluminense que está aí agora cheio... Você não está fazendo uma avaliação mais de temporada passada e do que a gente já viu do Fluminense do que efetivamente de futebol jogado? Acertar o time pode demorar algumas horas, para não dizer dias. Mas, enfim, então acho que o Flamengo pode ir lá e cravar uma sexta derrota a nossa expectativa, amanhã a gente vai dar placar, o jogo é só amanhã e tal, mas a nossa expectativa por uma vitória mais fácil que eu digo assim, de dar o placar, é do Flamengo, não que vai ser um jogo fácil, né? Não acredito que vai ter moleza também não. Mas o Pascoal tinha falado aqui, Zinho, de como o São Paulo e o Botafogo vão se enfrentar. Qual vai ser? Casagrande, você de casa, boa tarde pra você. Obrigada por deixar a gente almoçar, entrar na sua casa nesse horário tão divino que é o horário do almoço. Hashtag SBT Esportinho, assim você conversa com a gente. Vene Casagrande já tem a escalação do Flamengo? O que você tá rindo, Vene? Tem sim, não, tô lembrando da gente, da resenha. Eu vou pedir pro povo que olha só os 30 segundos do corte, olha a conversa inteira, né? O povo falando que eu tô brigando com a regra, eu concordei o tempo inteiro. Inclusive, concordei 4 vezes que o pênalti foi muito bem marcado e que o jogador do Criciúma foi o cara que errou naquela questão. A gente estava debatendo aqui se a bola estava ou não atrapalhando. Esse era o nosso debate. Então, assim, ainda mais a galera aí que gosta de fazer a manchete, olha, apura direitinho, olha acho que o grande lance também, Fernandinho, e não só um cortezinho, né? É o pessoal entender que cada um tem uma opinião. Exato. Mas não assim, existe... o negócio é o seguinte, a questão do pênalti, ela não é uma opinião, ela é uma regra que foi cumprida. Ninguém aqui discordou disso. A opinião era na interpretação se a bola atrapalhava ou não. Eu achei que atrapalhou, você achou que não atrapalhou, Pedrosa também falou que a bola naquela ocasião não atrapalhou. E eu falo sempre aqui, a opinião é igual bumbum, cada um tem o seu, graças a Deus. Vem a escalação do Flamengo. Vamos lá, o Tite esboçou no treino dessa terça-feira, o último antes do duelo com o Vitória. Daqui a pouco a delegação embarca para encarar o Vitória, jogo lá em Salvador, jogo muito difícil, num barradão, um gramado terrível. Muito. E o Tite esboçou com mudanças. Rossi, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira retornando ao time titular, Vinha na lateral esquerda, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Só 2 informações importantes que o próprio Flamengo divulgou. Obviamente o Flamengo não divulgou a escalação, isso é uma apuração nossa. Mas o Wesley com dores musculares não vai viajar e também o Pulgar também com problema físico também não vai viajar. Então esses 2 são desfalques. Aí teoricamente o Alan entra no lugar do Pulgar e o Varela entra no lugar do Wesley. A mudança aí que ele está fazendo por uma questão técnica é Vinha na lateral esquerda, que eu acho extremamente correto, e Léo Pereira no lugar do Davi Luiz. Eu acho que é muito mais questão física também, porque o Davi Luiz vem de uma sequência muito grande. A dupla então vai ser Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Uma dupla bem comum na temporada, porém, né? eu queria ver o Léo Ortiz. Eu não ia perguntar isso agora, Vene. O Léo Ortiz está indisponível, por acaso? Não, pelo contrário. Mas será que ele não está pensando em opção para algum momento se o Alan precisar sair? Mas na verdade a opção inicial tinha que ser o Léo Ortiz na vaga do Alan. O Léo Ortiz, desde que ele voltou... Você está falando dos volantes. Como volante, o Léo Ortiz, gente, desde que ele começou a jogar com a camisa do Flamengo, como volante, por conta dessa situação na Copa América, ele desempenhou infinitamente mais do que o Alan. Ele é um jogador que pode fazer aquela função tranquilamente. Eu não consigo entender, eu gosto do Alan, acho bom jogador. Mas a fase, o momento, a meritocracia é muito mais do Léo Ortiz do que do Alan. Não, e eu vou além. Se a gente for parar e analisar, o Léo Ortiz ele não conseguiu ter uma sequência nem como zagueiro. Exato. E é um jogador que o Tite implorou para a diretoria do Flamengo trazer. E foi uma novelinha, né? Foi uma novelona. A verdade é essa, uma novela que custou caro ao Flamengo. Não foi um investimento barato. E é um jogador que não consegue ter continuidade, não consegue ter sequência com o técnico Tite. Por exemplo, eu concordo com o Pedrosa que ele poderia entrar na vaga do Alan, que ele desempenhou melhor que o Alan como volante, mesmo sendo zagueiro. E destacamos muito isso aqui. Mas por que não colocar também ao lado do Fabrício Bruno, já que teoricamente ele vai poupar o Davi Luiz, ele é zagueiro e ele já jogou com o Fabrício Bruno
em várias oportunidades nos tempos do Red Bull Bragantino. Então nada justifica isso. Inclusive o Tite, quando foi questionado sobre isso na última entrevista coletiva, enrolou e não respondeu. Você consegue lembrar de cabeça quantas vezes o Léo teve a oportunidade na temporada como zagueiro? Acho que com o Fabrício Bruno uma vez comentamos aqui. Sim. Né? Você tem essa... Eu vou ser sincero, eu não tenho de cabeça, mas eu chutaria que não passou de 5 oportunidades. Mas aí olha que coisa engraçada, né? Você está falando de um zagueiro que pode ser zagueiro, e muito bem, e custou caro, e o próprio Tite queria ele, e ele tem pouca oportunidade, porque a gente está falando de um Léo Pereira que performou muito bem, teve aquela questão do Carolino, e em algum momento aí a gente viu o Léo perdendo um pouco de espaço, mas aí uma outra dupla se formando de forma titular, que não era com o Léo Ortiz, aí você precisa de um retoque rápido, e aí você exige uma versatilidade que ele entrega, e ele performa muito bem como volante. Ou seja, a gente está falando de duas opções em que ele pode ser naturalmente e tranquilamente titular e ele não vai ser usado em nenhuma das duas. De fato, realmente é uma coisa que é curiosa, Lucas Pedrosa. Não, eu entendo assim, que na zaga você tem um Fabrício Bruno e Léo Pereira, que foi a zaga do Flamengo no início da temporada, que é uma zaga até muito entrosada, né, desde o ano passado. Tudo bem, eu só não consigo entender, por questão de meritocracia, em que o Léo Ortiz perde pro Alan hoje jogando como primeiro volante. Em nada. O Alan tem mais qualidade com a bola no pé. Gente, o Léo Ortiz jogando, ele parece um atleta de meio campo. Ele é um atleta que quebra passe, que consegue destruir, que consegue dar dinâmica, que tem velocidade para poder chegar ao ataque, é mais alto do que o Alan, é mais forte do que o Alan. Repito, eu acho o Alan um baita de um jogador, é muito bom jogador. Mas a fase dele não mostra em nada o motivo dele estar na frente do Léo Ortiz como primeiro volante. Eu acho que é um grande erro do Tite nessa situação, porque o Léo Ortiz já mostrou, não é só, meu Deus, estou tirando da minha cabeça. O Léo Ortiz mostrou que tem qualidade, mostrou que dá conta da função, e o Alan, nos jogos que ele vem atuando, ele não vem atuando bem. E então, se fosse agora contra o Vitória, ele iria jogar ao lado do De La Cruz. Ou seja, ele nem teria tanta responsabilidade de ir ao ataque. Ele ficaria muito mais preso como um primeiro volante. Então, poderia render muito mais do que ele rendeu como volante quando o De La Cruz não estava ao lado dele, porque ele jogou como volante nos tempos de Copa América. E o De La Cruz não estava à disposição. Poderia render muito mais. Eu concordo plenamente com o Pedrosa. Eu acho que era uma oportunidade perfeita para dar uma chance novamente ao Léo Ortiz, que desde quando chegou ao Flamengo não consegue ter uma sequência e nada explica isso. Bota na tela aqui agora a sequência do Flamengo com muitos jogos complicados. Eu acho essa frase muito... jogos complicados. O calendário brasileiro é tudo muito complicado. É claro que algumas vezes é mais do que outras. Aí a gente está aí, esse jogo que é amanhã, Vitória fora, a gente já destacou aqui, o Vene já trouxe a dificuldade que é até muito gramado, né? Lá é muito complicado, principalmente se chover, piora tudo. O Atlético Goianiense no Maracanã, esse jogo, né? No dia 28 de julho. Dia 31 de julho, aí a gente já está falando de Copa do Brasil. Esse jogo primeiro em casa, contra o Palmeiras. O Flamengo decide sua vaga fora de casa, né, no Allianz Parque, provavelmente. Aí dia 3 de agosto, contra o São Paulo, fora no Murumbis. 7/8, contra o Palmeiras novamente, já o jogo de volta lá contra o Palmeiras. Aí é uma sequência de Palmeiras, no dia 11 de agosto, aí já está falando de Campeonato Brasileiro, um jogo que provavelmente vai ser um jogo de confronto direto na disputa das cabeças da competição contra o Palmeiras. E o Bolívar aí, a Libertadores, o Bolívar, esse primeiro jogo em casa, no dia 15 de agosto. Depois... Sem nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo aí conteúdos e análises para vocês diárias do Flamengo. Deixe seu like, se você é novo aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.